Olá, meus queridos alunos e alunas. Nós vamos dar início aqui à nossa aula da projeção ortogonal, certo? E suas distâncias. Estou fazendo essa videoaula aqui para que vocês, quando chegarem em casa, tiverem um tempinho, dá uma olhadinha no nosso conteúdo da sala de aula. Então vamos lá. Então vamos com o ponto 1. O primeiro ponto aí é as projeções ortogonais. Em nosso dia a dia, utilizamos a palavra projeção para indicar a ação de encontrar a sombra ou a imagem de um objeto. Em matemática, utilizamos esse termo no sentido mais específico. Então, vamos ter como base aqui esse relógio, né? Grande parte dos relógios de sol, como este da praia de Boqueirão, em Santos, em São Paulo, é formada por uma superfície plana, na qual estão marcadas linhas que indicam as horas, e por um pino ou placa, cuja sombra é projetada sobre o mostrador. Isso ele vai, a partir do momento que o Sol vai se movimentando, né? Então nós vamos ter aí determinando as horas, certo? Isso vai funcionar como o ponteiro das horas. E a partir do momento que o Sol vai se mexendo, e o ponteiro vai se mexendo de acordo com a projeção, no caso aí da sombra, ok? Então nós temos aqui o ponto 1.1, a projeção ortogonal de um ponto sobre um plano. A definição é o seguinte: a projeção ortogonal, certo? De um ponto A, ok? Sobre o plano alfa. Então observe aqui, um ponto A sobre a projeção, aliás, sobre um plano alfa. Então está aqui o nosso plano alfa. É o ponto A'. Então veja só, quando a linha toca o plano, nós vamos ter a intersecção dessa reta. Então essa reta ela passa por A e é perpendicular ao plano alfa. Lembrando que eu falei para vocês em sala de aula, a reta R, está aqui a reta R, ela é perpendicular exatamente a quem? Ao plano alfa, ok? Caso A pertença a alfa, sua projeção ortogonal sobre esse plano é o próprio A, ou seja, se esse A aqui estivesse aqui, a sua projeção ortogonal é o próprio ponto A, beleza? Vamos a ponto 1.2, a projeção ortogonal de uma reta sobre um plano. Bom, pessoal, vamos considerar uma reta R e um plano alfa. Então, observem essa figura 1 aqui, ó, certo? Essa figura 1. Observem que nós temos aqui um plano alfa, tá? Tá aqui o plano alfa, e essa reta aqui, ó, reta R perpendicular ao plano alfa. Então, ele diz o seguinte: se R é perpendicular a alfa, observem aqui, ó, com R intersecção com alfa, ou seja, a reta R está tocando aqui, ó, o plano alfa. A intersecção da reta com o plano alfa é o próprio ponto A. Então, dizemos que a projeção ortogonal de R sobre alfa é o ponto A, como mostra aqui a figura 1. Então, só para mostrar aqui, concluindo novamente, então, com R intersecção com alfa, nós vamos ter o próprio ponto A. Esse aqui é o ponto A, ok? Então, dizemos que a projeção ortogonal de R sobre alfa é o próprio ponto A, como ele diz aí na figura 1. Então, vamos para a figura 2 agora, dá uma olhadinha aqui na figura 2. Na figura 2, nós temos aqui o seguinte: se a reta R não é perpendicular ao plano alfa, muito bem, preste bastante atenção aqui. Ó. Se a reta R não é perpendicular ao plano alfa, vamos observar a reta R aqui, ó, tá vendo? A reta R, ela não é perpendicular ao plano alfa. A projeção ortogonal de R sobre alfa é a reta S.
Pessoal, eu gosto sempre de falar para os meus alunos é o seguinte: como entender essa projeção aqui? É importante perceber o seguinte: essa reta R, ela vai estar projetada sobre esse plano alfa aqui, certo? Imagine aquela questão do Sol, sempre muito falado isso, ó, imagine o Sol aqui, tá? Refletindo os raios sobre essa reta, e aqui é a sombra dessa reta. Eu espero que ajude assim a você entender melhor. Então isso aí determina a projeção de dois pontos distintos de R sobre alfa. Então, quando eu determino a projeção de R, então a minha projeção ela vai estar sobre o plano alfa aqui, ó, certo? E determina aqui dois pontos, A' e B', que vai estar sobre o plano alfa na reta S. Então não esqueça, a reta S é a projeção de R, certo? Sobre o plano alfa. Beleza? Vamos à frente aqui. Então, algumas observações aqui, é importante a gente analisar essas observações. Vamos lá. A projeção ortogonal sobre o plano alfa de um segmento AB, cuja reta que contém, preste bastante atenção aqui, ó. Essa projeção no plano alfa de um segmento AB, certo? De um segmento AB, nós vamos ter uma reta não perpendicular ao plano alfa, que é exatamente o segmento A', B', certo? Então, esse segmento de reta AB vai ter a sua projeção, certo? Observe que ela não é perpendicular ao plano alfa, ok? E vamos ter um segmento A', B', beleza? Então vamos ver outro ponto aqui. A projeção ortogonal de uma figura sobre um plano é a figura formada pelas projeções ortogonais dos pontos dessa figura sobre esse plano. Pessoal, observem aqui, ó, todos os pontos dessa figura elas estão projetadas no plano alfa, certo? Então, a projeção ortogonal de uma figura sobre o plano é a figura formada pelas projeções ortogonais. Ou seja, pode observar que ao meu lado aqui nós temos uma pirâmide de base quadriculada, onde foi projetado o seu lado aqui, ó, no meu plano alfa, ok? Bom, por enquanto é só uma partezinha de muito teórica aqui pra gente, né? Então vamos em frente. Bom, pessoal, então vamos lá para o ponto 1.3. A projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta é dada da seguinte forma. A projeção ortogonal de um ponto P sobre uma reta R é o ponto P'. Então, como nós vimos aí anteriormente, pode observar que a projeção ortogonal aqui, ó, é o próprio P', certo? Que é a intersecção exatamente da reta R, certo? Com a reta perpendicular a R e passa por P. Então, se eu tenho aqui a projeção de um ponto sobre uma reta, certo? A minha projeção ortogonal é o ponto P', que é a intersecção de R, ou seja, esse ponto P' é a intersecção da reta R com o ponto P, ok? Bom, então agora vamos para o ponto 2. Observem que aqui a gente está vendo mais a parte teórica. Essa parte teórica vai nos ajudar a definir alguns probleminhas lá na frente, tá? Então, no 2.1 nós temos a distância, olha só, a distância entre dois pontos. Então, pessoal, sempre que considerarmos dois pontos A e B, é possível associar um número real não negativo a esses pontos aí, certo? Essa associação que a gente faz, nós denominamos de distância do ponto A ao ponto B, certo? Ou
como diz aí no nosso material, do ponto B ao ponto A. E veja aí a observação, a indicação de como representar a distância do ponto A ao ponto B. Bom, então vamos lá para a definição. Se A e B são dois pontos do espaço, a distância entre eles é a medida do segmento de reta AB, numa certa unidade de medida. Ora, isso é lógico, para quem já conhece um pouquinho do plano cartesiano, pessoal, vamos imaginar o seguinte, pegando a reta, né, a reta numérica que a gente já conhece do plano cartesiano, por exemplo, numa reta numérica, se o ponto A representa o menos 2, então está aqui, ó, o ponto A representa menos 2, e o ponto B, um número real 1, olha só o ponto B, número real 1. Então, se eu perguntar assim, qual é o valor absoluto da diferença dos dois números, menos 2 e menos 1? Ou seja, o que eu quero saber é qual a distância daqui, pessoal, para cá. Qual a distância do ponto A para o ponto B? É fácil. Se a gente analisar aqui só pela reta, nós vamos ter que 1, 2, 3 unidades, certo? Mas agora eu vou refrescar a mente de vocês, lembrar lá do primeiro ano, quando vocês estudaram a parte de função modular, equações modulares. Então, você estudou um pouquinho de valor absoluto. Só basta pegar, pessoal, a distância de A até B, a representação aqui, nós vamos ter, ó, de A até B vai ser igual ao valor absoluto, ou seja, o módulo de menos 2, certo? Menos 1, ou seja, o que é isso, professor? É a diferença do ponto B menos o ponto A. Então, como está em módulo, tanto faz eu falar diferença de B menos A, como A menos B. Por quê? Porque jamais teremos um valor negativo para esses casos aí. Sempre teremos um valor o quê? Positivo. Então, tanto faz você fazer A menos B como B menos A, o valor sempre vai ser positivo. Tá? Então, definimos aí a distância do ponto A até o ponto B. Beleza. Vamos à frente. Bom, pessoal, vamos para o 2.2. Distância entre um ponto e uma reta. Nós já falamos um pouquinho sobre essa distância aí de um ponto e uma reta, e preste bastante atenção, entre um ponto e uma reta. Então, observe, eu tenho um ponto P aqui, e sua projeção ortogonal é exatamente o P', certo? Em relação à reta R. Para definir essa distância de R até P, nós definimos a sua projeção ortogonal. Ou seja, o que é isso, professor? É determinar a distância do ponto P à reta R vai ser igual o quê? A determinar essa distância daqui para cá, ó, de P até P'. Ok? Tomando como base aqui um exemplo, certo? Do nosso material, vamos analisar o seguinte. Vamos prestar bastante atenção aqui. Um exemplo. Observe. Olha o ponto A, olha o ponto C, certo? Nós temos aqui 3 centímetros. E os outros vértices, aí em diante. Então, ele diz assim, a distância do ponto C de um cubo de aresta 3, ele disse que é um cubo, tá, pessoal? Um cubo de aresta 3 centímetros. Se é um cubo, então todas as suas arestas medem 3, tá? Então, a reta AB, tá aqui a reta AB, é 3 centímetros também. A distância de H, atenção, de H até B, do ponto H, a reta AB, certo? Vai nos chamar a atenção do seguinte, é 3 raiz de 2 centímetros. Por que disso? Porque nós vamos aplicar aí, para definir essa diagonal aqui, nós vamos utilizar do teorema de Pitágoras, tá? Então,
ele já definiu o valor, é 3 raiz de 2, mas vamos ver como foi que ele chegou aqui, ó. Então, pelo Teorema de Pitágoras, nós temos HB, no caso, HB é o maior lado desse triângulo aqui, tá? Desse triângulo. Que, no caso, eu posso pegar esse triângulo aqui, ó. Muito bem. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então, eu vou ter, no caso aqui, ó, DH, tá aqui DH, quanto é DH? 3. DB, tá aqui, ó, certo? O professor poderia pegar essa parte de baixo? Poderia, com certeza poderia pegar, certo? Sem nenhum problema. Como eu estou querendo saber quem é a minha hipotenusa, que é HB ao quadrado, eu já conheço os lados, são 3 centímetros de cada, elevando ambos ao quadrado. Nós vamos ter 9 mais 9, 18. Portanto, a minha hipotenusa, que no caso é HB, vai ser exatamente, ó, HB é igual a 3 vezes a raiz de 2. Ok? Beleza, então vamos lá para o próximo. Bom, pessoal, vamos para 2.3. A distância entre um ponto e um plano. No 2.2 a gente falou de um ponto a uma reta. Agora nós vamos falar da distância de um ponto ao plano. Muito bem. A distância entre o ponto A e o plano alfa é a distância entre o ponto A, está aqui o ponto A, observem, está aqui o ponto A, e a sua projeção à linha, certo? E a sua projeção à linha sobre o plano alfa, porque estamos no plano alfa aqui. Então, a distância do ponto A, certo? Ela vai ser dada da seguinte forma. Distância do ponto A até o plano alfa vai ser dada pela sua projeção ortogonal, ou seja, de A até a linha. Indicamos a distância de A a alfa por a distância de A a alfa sendo igual a quê? A distância de A até a linha. Ok? Muito simples isso, muito fácil, então vamos em frente. Bom, pessoal, vamos para o 2.4. Distância entre uma reta e um plano paralelos. Isso quer dizer o seguinte. Nós vamos ter uma reta A, tá? Ou, aliás, desculpa, uma reta R, certo? E nessa reta R nós teremos um ponto A. Então, dados um plano alfa e uma reta R paralelos, eles são paralelos, olha. E o plano, a reta R e o plano alfa. A distância entre a reta R e o plano alfa é a distância do ponto A à sua projeção ortogonal, que no caso é a linha, certo? Então é bem simples, é só você observar aqui que indicamos a distância, ó, da reta R ao plano alfa por D, índice R alfa, é igual à distância do ponto A ao ponto A', certo? Então, definimos a distância exatamente da reta R ao plano alfa, ok? Como eu disse, por enquanto, só definições, ok? Vamos em frente. Bom, pessoal, e agora para finalizar, eu tenho a distância entre duas retas reversas, tá? Das duas retas reversas, R e S, certo? A distância entre essas retas é dada por qualquer ponto em R, tá? Então, aqui eu tenho um ponto A, e a projeção de A sobre o plano alfa, certo? Nós vamos ter a linha. No caso, a linha é a projeção ortogonal. Então, só para concluir, das duas retas reversas R, dadas duas retas reversas R e S, a distância entre elas
é a distância entre qualquer ponto da reta R, como eu disse, e o plano em que contém S, tá? Que contém S. E é paralela a R. Beleza? Então, com isso, eu posso concluir essa parte de definição e vamos começar agora a resolver alguns exemplos sobre este conteúdo.